a chegada do outono, a paisagem rural da Europa se enche de cores. Nos últimos meses do ano, a temperatura vai caindo e o verde dos campos vai dando lugar aos tons de amarelo, de laranja, de marrom, de vermelho. Estamos em Chimay, no sul da Bélgica, cidadezinha tranquila, com ruas estreitas e fachadas antigas. A região vive basicamente da agropecuária, do turismo e da fabricação de dois produtos, a cerveja e o queijo de Chimay, ambos ligados à história de uma velha abadia que você vai conhecer já já. Para saber mais sobre o assunto, nós fomos visitar uma figura importante da nobreza local. Ela mora numa construção histórica, o monumental Castelo dos Príncipes, no centro da cidade. Quem nos recebe lá dentro é uma senhora simpática, falante, a princesa Elisabeth de Chimay. Qual é a relação entre a sua família e a origem da abadia no século XIX? Naquela época, o dono do castelo era conhecido como o Grande Príncipe. Pois bem, esse príncipe, que era bisavô do meu marido, resolveu convidar alguns monges do norte da Bélgica para fundar uma abadia por aqui. E para isso doou algumas terras aos religiosos, que começaram a levantar o novo mosteiro. Uma vez instalados, os monges passaram a fazer os seus produtos caseiros, que há séculos garantem a prosperidade da nossa região. Foi assim, com uma mãozinha da nobreza, que começou a história de um dos símbolos de Chimay, a abadia de Notre-Dame d'Escourmont. Notre-Dame quer dizer Nossa Senhora, e Escourmont é o nome do local. E como surgiu a ideia de fabricar cerveja e queijo na abadia? Os monges tinham alimentação fraca e trabalhavam muito. Então era preciso reforçar as refeições com produtos mais nutritivos. Foi aí que surgiu a ideia de fabricar queijos e cervejas. Tudo era feito para o nosso próprio consumo, para compensar o esforço físico e para fortalecer os músculos. Só que os produtos dos monges eram tão saborosos que logo atraíram a atenção de pessoas de fora. Aos poucos, a fabricação artesanal foi dando lugar a uma atividade comercial, mas não perdeu a identidade trapista. Hoje em dia, a cerveja de Chimay continua a ser feita nos prédios da abadia. Só que os monges não põem mais a mão na massa. Contam com equipamentos modernos e funcionários treinados. Hoje, a abadia fabrica 3 cervejas da mesma família, mas com cores e sabores diferentes. São todas encorpadas, cremosas, levemente amargas e com teor alcoólico que varia de 7 a 9%. Se a cerveja dos monges ganhou fama e prestígio pelo mundo afora, a história do queijo não é menos interessante. A fabricação de queijos da abadia atravessou os séculos e permanece viva como um dos símbolos da região. Na base desse trabalho estão centenas de sítios e de famílias do campo. Gente que mora no entorno da abadia e que ganha vida produzindo leite. Bonjour! Ça va bien? Vocês têm uma casa bonita aqui, hein? Obrigada. Ela foi construída perto do ano 1600. Criadores típicos de Chimay, Xavier e Vinciane Leroy, fornecem leite para o laticínio da abadia. Casados, eles têm 2 filhas que são estudantes e cuidam sozinhos do sítio. Se você quiser, nós podemos ver as vacas. Obrigado, vamos lá. Simpático e acolhedor, o casal conta que o sítio pertence à família de Xavier há 5 gerações. Uma propriedade de 80 hectares que fica bem pertinho da cidade. Aqui, eles cultivam um pouco de milho e mantêm 70 hectares de pasto. Bom, o casal está me contando aqui que o rebanho total da fazenda é de 230 animais, sendo 65 vacas em lactação.
Quais são as principais raças que vocês criam aqui? Principalmente a holandesa, que produz muito, e uma raça que foi desenvolvida na Bélgica, a BBB, ou Blanc Bleu Belge. É um animal que pode ser usado tanto em criações de corte quanto em rebanhos leiteiros como o nosso. E as vacas ficam livres assim nessa época do ano? Sim, elas vivem soltas nos piquetes e podem pastar à vontade. Mas com a chegada do inverno, o rebanho vai todo para o estábulo, onde fica confinado por vários meses. A ordenha aqui na fazenda é feita 2 vezes por dia, bem cedinho de madrugada e no final da tarde, quase de noite. O Xavier cuida sozinho de todo o trabalho. Assim que entram no estábulo, as vacas recebem um complemento no coxo. Uma mistura de milho, palha e um concentrado à base de cereais. O trabalho na sala de ordenha não tem nada de especial. Os equipamentos do sítio são bem antigos. Na média, cada vaca dá cerca de 20 litros por dia, o que garante ao sítio uma produção diária de uns 1.300 litros de leite. Grande parte é destinada à fabricação do queijo da abadia. No começo dos anos 80, os monges de Escourmont resolveram construir um novo laticínio da abadia. O objetivo era melhorar o controle sanitário, adotar métodos mais modernos e aumentar o volume de produção. Tudo isso respeitando a história e a tradição do queijo local. O leite dos sítios chega em caminhões refrigerados e é bombeado para uma série de tubos e equipamentos. A fabricação começa nesses tachos. O processo é acompanhado de perto pelo gerente, Jean-Marie Bosch, um francês que trabalha com queijos há 35 anos. Eu já trabalhei em várias empresas. Já fabriquei o queijo brie da França, queijos de cabra, manteiga, enfim, já fiz um pouco de tudo. Jean-Marie explica que o laticínio faz 5 tipos de queijo, em vários tamanhos e formatos. As receitas seguem basicamente as mesmas etapas. Primeiro, o leite recebe uma dose de fermento e coalho. Depois de alguns minutos, com o leite já coalhado, entra em ação a lira mecânica. Ela vai partindo a massa em pedaços pequenos, veja aí. Os pedaços são bombeados então para um tanque retangular. Uma tampa comprime lentamente a massa para expulsar o soro. Na sequência, o material com aparência de um queijo branco é cortado e colocado em formas de plástico. Em seguida, as formas são levadas para uma segunda prensa. Agora, os trabalhadores retiram os queijos das formas. E as peças são levadas para um banho na salmoura. Depois de algumas horas, é a vez de uma ducha especial. Esse líquido contém água, sal e bactérias. Elas são invisíveis a olho nu e foram desenvolvidas especialmente para a receita. As bactérias contribuem para o sabor da massa e para a formação da casca do queijo. Para um dos 5 queijos fabricados no laticínio, a ducha é reforçada com um ingrediente especial, a cerveja de Chimay. Na etapa final, os queijos são levados para as caves. São essas salas que têm temperatura e umidade controladas. Aqui, os produtos ficam nas prateleiras de 4 semanas a 8 meses, segundo o tipo. O laticínio da abadia vende cerca de 1.000 toneladas de queijo por ano. Metade fica aqui mesmo na Bélgica e metade é exportada, principalmente para a França, Japão e Estados Unidos. E qual será o sabor desses produtos? Quem responde é Alain Otlet, responsável comercial. Este é o queijo clássico, que foi o primeiro a ser fabricado pelos monges. Ele é muito suave e, por isso, apreciado por um público amplo. Já o segundo tipo, o Grand Cru, leva mais tempo na maturação. É um queijo com aroma marcante e um gosto mais forte. Mais alto e alaranjado, o velho Chimay chega a ficar 8 meses nas caves. Um queijo seco, ótimo para ser consumido em cubos, como aperitivo.
Bem diferente do pot-au-feu, com massa cremosa e cheiro forte, é para quem gosta de queijos com personalidade. Bronzeado e mais robusto, o queijo na cerveja é hoje o mais famoso e o mais vendido pelo laticínio. On voit déjà la souplesse du produit. Então ele convida aqui para provar o queijo na cerveja. Mas olha, é um queijo cremoso, muito saboroso, parece que derrete na boca assim. E dá para sentir no fundo ali, no gosto dele, um amarguinho que vem da cerveja. É uma delícia, parabéns. Obrigado, Vico.